É uma resposta Nossa, tá a um alto. ataque Opa, gratuito, calma aí. gente, absolutamente gratuito que eu recebi hoje do Rodrigo Constantino nas redes sociais. Eu e o Constantino, a gente trabalhou durante anos juntos lá no 3 em 1 da Jovem Pan. A gente sempre teve uma relação mútua de respeito, embora a gente tenha divergido em várias ocasiões ali, vários momentos, mas a gente sempre dialogou e se relacionou bem. E eu não sei porquê, ele ficou muito incomodado pelo fato de eu ter simplesmente emitido a minha indignação com a cassação do ex-deputado agora, Deltan Dallagnol. Ele achou um absurdo, como se eu não tivesse o direito, talvez, de falar, somente ele tivesse esse direito. Eu tô ouvindo E aqui. aí eu não quero aqui ficar falando do Constantino especificamente, eu quero ser propositivo aqui, porque eu acho, sinceramente, que você ficar atrás de um computador falando mal das pessoas 24 horas por dia é tudo menos produtivo. Então eu quero focar na produtividade nessa minha fala. Essa postura que o Constantino tem, qual é a postura? É você olhar para aquele cara que não concorda 100% contigo, mas ele concorda com 2/3 daquilo que você fala. Ele concorda com 50%, ele concorda com 70%, mas ele não concorda com tudo que você fala. Só que pessoas assim como Constantino existem de monte. E eu acho que estão fazendo um mal absurdo para o debate público, porque eles utilizam uma prática, que é a prática que, na minha avaliação, foi uma das grandes causas da derrota de Jair Bolsonaro no ano passado, que é a taxação, a rotulação completa das pessoas em um certo autoritarismo de dizer ou você está comigo ou então fora. Aqui ele usa um argumento de que o Paulo Matias fez o L. Então, ninguém aqui fez L nenhum, quem me conhece sabe disso. Agora, eu não gritei mito, mito, mito. E não me arrependo de ter feito isso. Porque, na minha avaliação, eu vi ações absolutamente equivocadas, como foram, por exemplo, indicações de Bolsonaro, tanto para a PGR quanto para o próprio Judiciário. Deltan Dallagnol foi cassado com votos de ministros que o Bolsonaro indicou. O próprio Bolsonaro disse, eu acabei com a Lava Jato no discurso dele. Era visível aquilo. Mas eu não quero entrar nessa linha, eu não quero ficar resgatando o passado. Eu quero, tentar ser propositivo no seguinte, agora não é hora de você olhar para aquele cara que não concorda totalmente com você e chutá-lo. Existem pessoas que não se sentem representadas por um governo petista, mas que não necessariamente precisavam fazer uma ode a Bolsonaro. Existem pessoas que, de alguma forma, hoje estão incomodadíssimas com os avanços do Poder Judiciário sem nenhum tipo de contraponto no Brasil e que, de alguma forma, querem se manifestar. E qual o problema disso? Só podem se manifestar aquelas pessoas, de alguma forma, que gritaram mito, mito. O que é isso? Que autoritarismo é esse? Quem defende liberdade não quer deixar o outro falar. Agora é hora de você olhar para as pessoas e falar o seguinte, eu não quero focar naquilo que eu não concordo contigo. Eu quero focar naquilo que eu concordo contigo. Agora é hora de agregar. E não das pessoas ficarem se xingando, se rotulando. Enquanto isso, nós temos por muitas vezes um governo, que hoje é um governo de esquerda, cometendo inúmeras ações das quais eu discordo, seguindo livre, leve e solto. Enquanto isso, o Constantino, e eu cito Constantino não por ele, mas Constantinos da vida, atrás de um computador, xingando o Paulo Matias, xingando o Kim Kataguiri, xingando o fulano. Acabou isso. Avança, cara. Maturidade. Vamos pra Nossa, frente. surra de Parece um chinelo, puta viu? de um bebê chorão. Chega disso. Democracia é isso aí. É você não concordar 100% com as pessoas e ter o direito de falar. Uma choradeira absurda. Vamos construir uma oposição que seja absolutamente decente e eu tô junto nessa. E, vamos sentar para dialogar. Eu não me sinto representado por esse governo. Vocês sabem disso. Agora, ficar xingando na internet, cara, não contem comigo para isso, de verdade. Para mim, uma das grandes causas da volta do PT ao poder é justamente esse tipo de postura. Vamos construir mais do que desconstruir.
Tamo junto. Agora, a resposta foi elegante e absolutamente adequada. Agora, sabe uma coisa que... E é isso aí. Que dá até uma calmaria, assim, no coração? Depois de bastante tempo com o louco ali falando, apareceu uma pessoa normal. Ele parecia uma pessoa comum, que você pode falar, deixa eu tomar um café aqui com esse cara. Era uma pessoa normal dando uma resposta pra um outro louco ali, né? Porque as pessoas comuns, elas realmente não têm como reagir ao louco, cara. Porque é assim, o Paulo Matias estava na dele. O Constantino é esse pirado, que ele tá realmente pirado lá na Flórida. Vocês... E a resposta é uma pessoa comum. Quando você vê uma pessoa normal, né? Você fala, ok, realmente. A resposta dele. E assim, eu tô com um ponto que eu vou comentar rápido pra gente ir pro outro react. Isso de que um dos fatores principais do problema da direita, de tudo que aconteceu, foi o sectarismo bolsonarismo, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. O sectarismo que se instaurou a partir do bolsonarismo e do olavismo foi nocivo ao extremo para a direita brasileira, ao extremo para a direita brasileira. Porque predispôs todos os atores a não gostarem daquela situação. As pessoas não queriam, elas ficavam ali num clima azedo, num negócio que você não conseguia. Tanto que assim, de 2015 pra cá, a gente nunca conseguiu ter nenhum diálogo com essa galera. Sim. Como é que dá pra ter? E a população comum, a galera antipetista, as pessoas querem, é natural que elas queiram união da direita. Porque elas querem que você resolva a parada. Tem o Lula, tem o PT, tem a Dilma, se unam aí, para com essa chatice. Para de picuinha. Mas não dá, porque os caras, eles não param com isso, eles ficam com esse ressentimento, porque você fez isso. Então assim, deveria realmente ter um grande encontro de todo mundo, botar todo mundo, Kim, Eduardo, Bolsonaro, Carluxo, todo mundo assim, bota aí 300 pessoas importantes aí, senta todo mundo. Lava a roupa suja aí. Não existe isso, Ricardo. O que você tá falando é uma coisa que você pressupõe que existem, vamos dizer, indignações verdadeiras da pessoa. Isso é... O Constantino... Mas não é indignação. Assim... Existe um oportunismo, é um carreirismo. Mas não só. Carmelo Neto, que vivia xingando a gente. Isso é carreirismo. Tudo bem, mas eu vou ser generoso agora com o pessoal do outro lado. Eu sei e tal. Sendo generoso. Esses caras, oportunistas, eles acham isso da gente, enfim. O que eu tô dizendo assim, o vínculo deles à direita, conservadorismo, não é inteiramente falso. Não são pessoas... é um comunista que viu que a direita tava... Tirando a Carla Zambelli, né? Que ela era racista. Assim, vários. Mas não são tantos, assim. O que eu tô dizendo, assim, existem interesses políticos comuns, comuns. Inimigos mas não consegue avançar. Outro dia eu fiz um corte, até saiu o corte, que eu disse que o bolsonarismo tinha que ser destruído e até o último... Eu gosto desse Ricardo. Não, mas são duas... Veja, existe uma coisa aqui. Porque, assim... Desse jeito, do jeito que tá aí posto e que a gente não consegue mudar porque a gente não tá dentro da cabeça dos caras. Realmente o bolsonarismo precisa ser destruído. Porque ele atrapalha demais. Sim. Só que no processo todo, de tudo que aconteceu, não precisava ter chegado a esse ponto. Nas manifestações iniciais, mas nas manifestações do início não era assim. Mas não a era gente porque teve o Bolsonaro no acampamento do MBL. Você tem duas coisas, Ricardo. A gente teve o Olavo elogiando o Kim no iniciozinho. Sim, mas Ricardo, existe uma disputa por poder dentro do campo que aqui no Brasil não é uma disputa civilizada. Porque é uma direita que não surgiu de um convívio mútuo. Por exemplo, não é uma direita que surgiu de, sei lá, as pessoas conviviam na universidade, elas tinham que se ver cara a cara. Eu sei o que você vai dizer. Da rede Foi social. da internet. Da internet. E a internet, ela privilegia isso. E existem os mecanismos da internet. O mecanismo da internet é um mecanismo competitivo baseado na radicalização. É real. Não vou dar uma de Vera Magalhães. É real. E aí você vai, e aí o discurso do traidor é muito poderoso. Então esse discurso é um discurso sectário, existe um mecanismo próprio de funcionamento. E são pessoas que funcionam mediante esse mecanismo. Eles podem até ter crenças verdadeiras, só que o estímulo funcional disso aí é isso. E a gente não tem... É quase... A pessoa tem que tomar uma decisão moral e não fazer uso disso. Eu não acho que o que eu tô falando seja... qualquer coisa a não ser utópico. Eu estou falando que deveria estar aí. Porque, de fato, existem interesses comuns, existem inimigos comuns, existem pautas em comum. E as coisas chegaram a um ponto que se destruiu qualquer possibilidade de você ter um mínimo de diálogo. É isso. Quer dizer, não dá pra imaginar, por exemplo, o Renan e o Constantino tomando um café e conversando sobre qualquer coisa. Senão vocês se dando soco, porque ele ia querer lhe bater. Não, ele não ia. Ele é muito covarde. Porque ele é covarde. Eu entendi, mas assim... Você vai ajudar ele pra tomar um café numa boa com ele. Porque ele ia ficar com medo. Ele ia ficar com medo.
É complicado isso aí, cara. É complicado. Normalmente a gente pessoas tá que no eu dou- início. Olha só, a gente tá normalmente no pessoas que início odeiam do governo muito. PT. A gente tá no início do governo PT. Ah, o governo tá mal, não sei o quê. Sim, mas a parte de censura tá correndo aí. Pode ser que todo mundo venha a ser gravemente prejudicado pelo processo. A gente não sabe o que vai ocorrer. E tá se perdendo energia com isso. Esses caras ficam aí se matando, pô. O Paulo Matias teve que fazer essa resposta. O cara era colega dele. Na mesma empresa, tá lá junto com o cara, quer dizer, eles não têm espaço de convivência? Claro que eles tinham espaço de convivência em alguma medida. O cara, se bem que ele tá nos Estados Unidos, né? Então, Ainda tem esse é o Ricardo essa Almeida. detalhe. Mas enfim, Ricardo Almeida, não existe possibilidade de algo. eu sei que não existe Pronto. possibilidade. Não, assim, agora, calma, eu vou agora ceder um pedaço do argumento do Ricardo. Sabe aonde? O parlamento permite isso. Você tem que ter um mínimo de civilidade na relação no parlamento, e o Kim vive isso já. Os valentões que xingam a gente no parlamento não xingam o Kim na cara dele. Eles têm que se encontrar, têm que pedir assinatura pra isso, pra aquilo, e o fato do Kim ser um deputado hoje relevante faz que os caras sejam obrigados a ter uma relação realmente, vamos dizer assim, cordial. Mas eles têm que manter esses caras, tipo, Mas Kim Paim, não sei o exatamente, quê. é isso que eu ia chegar. O Carlos Jordim não vai falar assim com o Kim. Mas Até porque no tete-a-tete. é lógico, é físico a relação. Então, a relação, ela naturalmente, você vai criando acomodações na relação. Só que o Kim Paim tá na Austrália. É igual o outro rapaz da live anterior, que ele estava comemorando que o Let's Dex, que é um perfil falso, soltou uma calúnia contra a gente. É uma política da covardia, os instrumentos estão todos aí. E agora eu vou chegar e vou amarrar tudo, tá? Eu vou amarrar tudo aqui. Essa política da covardia, do cara que se esconde no perfil falso, e de você transformado isso num método, foi um método tão grande que foi isso que gerou essa reação do próprio judiciário em querer acabar com as redes sociais. Porque esses caras fizeram um uso criminoso das redes sociais. O exemplo que a gente tava vendo do libertário ali, o cara tava achando ok o perfil falso nos caluniar, imputar crime pra gente. Pessoas foram presas injustamente. Essas pessoas não foram condenadas, foram todas absolvidas. Foram presas injustamente por causa de uma operação política que usou um perfil falso. Esses perfis falsos faziam ataques contra... Vamos falar, a forma como eles estavam com mulher. Sabe? Nossa! É uma coisa escrota. Esses caras tinham que tomar porra esse perfil falso. Um cara que fica falando assim de mulher, isso que é um vagabundo. Sabe? Fazem essas acusações porque são um covarde. E é a política do covarde escondido. Aí um sistema político veio aqui e fala, a coisa saiu do limite. Até porque foram tentar, com esses mesmos covardes, golpe de Estado. Que foi um golpe de Estado de covarde. Bota as velhas loucas lá, que a gente enganou pra ficar na frente do quartel, a gente fica aqui pensando. Enquanto elas são presas. E estão presas até agora. Um monte de gente. É isso, cara. Então... Só pra complementar antes da gente ir pro próximo React, na live do Constantino, Já deu tá pra tarde, entender, deixou claro em vários pontos, que eu vi a live inteira, que eles se conversaram entre eles pra parar os ataques ao MBL, porque eles iriam precisar da gente pra vencer, se eles fossem voltar, se o bolsonarismo fosse voltar pro poder, eles precisariam da gente e precisam, eles não vão mais ganhar. Eles não ganham eleição. Eles não ganham mais eleição sem o MBL, e o MBL jamais vai aderir, então vocês nunca mais vão ganhar a eleição. E só que alguns concordaram que tinham que parar de atacar a gente, pra ser mais pragmático, e dá pra perceber quem parou. A gente já sabe quem que concordou em não atacar mais a gente, mas a missão dele é alertar para não acontecer mais um novo Teatro das Tesouras, porque eles querem colocar a gente como uma e na verdade não é. Na verdade, assim, todo mundo sabe que é pessoal com o Renan. Porque Exatamente. o Renan desmascarou ele como um vagabundo pra todo mundo que era próximo dele naquela época. E ele nunca mais se recuperou. Ele se vangloriou no final do ano passado que ele era o cara, ele ia ser o maior jornalista do novo Reich bolsonarista se ele conseguisse dar o golpe. E hoje ele não é mais nada. Então é por isso, é só por isso. Esse foi o Junito da galera. Maravilhoso, é isso aí.